Pode falar. Gente, eu sei que esse assunto é polêmico, tá? Mas acreditem, é melhor que os filhos não tenham contato com determinada realidade, com determinadas atitudes de quem saiu de casa está fazendo. Conviver com certas coisas com quem saiu de casa vai trazer muito mais prejuízo do que não conviver no momento. Então, muitas vezes, é melhor que esse pai que saiu de casa, que está num outro relacionamento, que o outro relacionamento tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, que tem lá um monte de coisa envolvido, é melhor que essa criança não participe disso, que ela não veja, que ela não conviva com algumas coisas. O prejuízo para o futuro desse jovem, desse adolescente, desse adulto é menor. Eu sei que não é tão fácil entender isso, né? Eu não sei se o Ivan já fez algum vídeo explicando isso detalhadamente. Tudo isso é científico, tá, gente? Não é da nossa cabeça. Tudo isso é científico, as evidências estão aí, dos adultos que nós temos nos tornado a partir dessas experiências aí numa segunda casa, num segundo casamento, onde tem outros filhos. Então, resumindo, muitas vezes é melhor a ausência total do que a convivência com certas coisas. Então, só reformulando a frase da Ana, quem tem um marido que está fora de casa e ainda tem contato com os filhos, não agradeça. É melhor o meu que nem tem contato, seria essa. Porque, só para completar a questão da Ana, que a Alessandra falou, Ana, a gente atende bastante pessoas com essa questão de restauração de casamento. E a maioria delas, o problema é justamente esse. A relação do filho com o pai, com a OM que está com o pai, e o que o pai quer fazer, aonde o pai quer levar esses filhos. A maior parte do problema numa restauração pessoal tem sido essa. O que eles veem, o que eles sentem. E as crianças não querem ir. Não querem ir. Ou quando vão, também é muito ruim. Exatamente. E aí talvez não seja ruim no momento, mas para o futuro é muito ruim. E fora esse universo, né, da restauração, os adultos que a gente atende, que a gente identifica raízes, origem que nessas situações isso, que eles viveram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Porque, por incrível que pareça, essa questão do deserto não é uma questão nova. Verdade, nossos avós viveram isso. Você já viveu quando criança? Sim, nossos bisavós viveram isso. Não é uma questão nova. A questão é que hoje nós temos muito mais conhecimento do que os nossos avós e dos nossos bisavós, etc. Porém, isso não é novo e a gente colhe hoje o resultado de crianças que viveram essa situação. A gente atende aqui muitos adultos que a origem é origem nessa segunda casa, nesse segundo casamento, com a questão dos filhos, com toda essa questão envolvida. E olha a cabeça dessa criança como é que fica. Ela quer o pai, mas ela não quer a companhia que o pai quer impor a ela. E aí ela diz pro pai, não quero ir com... Só quero ir com o senhor. O pai diz, não, tem que ir com todo mundo. Aí a criança precisa escolher entre se privar de sair com o pai ou ter uma companhia que ele não quer. É muito difícil, é muito complicado. E às vezes a criança vai sem falar que não quer, porque no íntimo da criança ela só quer estar com o pai, não importa as circunstâncias. Então ela vai, independente do que vai acontecer lá. E as coisas que acontecem vai trazer muito prejuízo para ela na adolescência, na fase adulta, no marido que ele vai ser, na esposa que vai ser, no profissional que vai ser. Muita coisa de ruim é gerado nesse nível de convivência. Isso é bíblico, tá, gente? Além de cientificamente, né? Além da gente ter várias situações assim, isso é bíblico. Agora, a gente sabe também que a
criança está sem nenhuma convivência com o pai, que a criança também sofre. Sim. É um outro tipo de sofrimento, ela também sofre. Mas a gente quer frisar bem, Ana, para você, é que, acredite, esse sofrimento com a ausência é menor do que é menor no sentido de vai gerar dano, né? Os menos danos são menores do que uma convivência com essa confusão de outra mulher, outros irmãozinhos que nem irmãos são, que as crianças acabam sendo submetidas. Tá bom? A questão do meu marido de eu ser mais bem sucedido. Todo mundo sabe que eu e Ivan, a gente tem algumas formações em teologia também, né? Então, nessas formações, com pessoas envolvidas em teologia, eu fiz uma formação com um homem que é um grande nome no cenário nacional, né? Que é um homem assim que traz uma contribuição imensa para o cristianismo no Brasil, para o evangelho dentro do Brasil. Então, nós fizemos ali, algum tempo atrás, uma formação com ele. E aí, dentro de um tema específico que ele estava falando, dentro de uma palestra, ele estava falando a respeito da mulher virtuosa. E ele falou assim, a mulher virtuosa, a mulher de Deus, ela é uma mulher de Deus quando ela cumpre o propósito dela. O propósito de ser esposa, o propósito de ser mãe, o propósito de ser coluna. Se ela não é coluna, se ela não é mãe, se ela não é esposa, ela está um pouco mais distante de Deus do que ela deveria estar. E aquilo soou na minha mente por algumas noites. E aí eu fui buscar, né, eu fui comer versões bíblicas, porque a gente sabe toda a questão das versões bíblicas, né? A gente já sabe disso, que a gente tem que ter muito cuidado. Então eu fui comer várias versões da Bíblia para entender exatamente o fundamento do que ele estava falando. E é isso, gente. É bíblico. Eu acho que ele está sendo, pelo menos nesse momento, coerente com a decisão que ele tomou. A decisão que ele tomou foi: vou me separar, não quero mais, sair de casa, e seguiu a vida dele. Vamos entender um processo, Cláudia. A separação é ruim em todos os sentidos. Em todos os sentidos, a separação é ruim. Mas uma postura dessa, na minha opinião, ela é melhor do que a postura do cara que sai, vem e tenta intimidade com a mulher e continua com a AM e fica tentando criar uma situação onde ele vai ficar com as duas ou com 3 mulheres ao mesmo tempo e te transformar numa amante. Esse caso é um caso de muita promiscuidade e muito mais difícil de um arrependimento profundo e genuíno para se restaurar um casamento. Não é que seja impossível, mas é um caso, um caminho percorrido mais difícil. Quando o homem ele tem uma postura de respeito, respeita a mulher, separei, vou seguir, no momento em que ele se arrepende, ele vai ter a mesma postura digna de se arrepender e de procurar essa mulher para restaurar um casamento. E não ficar brincando de amante, brincando de casinha ou coisas parecidas. Ele está demonstrando... É uma personalidade que esse homem parece ter quando ele te trata desse jeito. É porque dói ser tratado assim. Alguma coisa tem coerência, né? Tem coerência. Dentro de tantas incoerências. Isso. É porque você, como mulher, claro que dói, né? Vem meu marido e não me dá atenção, não me olha nos olhos. Emocionalmente é dolorido. Mas se a gente analisar só os fatos, é uma postura correta dele. Afinal de contas, vocês estão separados. Concorda? Sim, é coerente. Então, você já sabe que ele está desempregado. Aí a minha pergunta é, ele está desempregado. Então ele não paga, não é porque não quer. Porque não tem.
Se ele tivesse desempregado morando dentro de casa, sendo seu marido estando em casa, como é que você resolveria essa situação? Vocês não resolveriam juntos? E você não daria um jeito, uma outra solução? Ou você olharia para o seu marido dentro de casa desempregado, dizendo que ele tem que se virar e pagar a escola das crianças, por exemplo? O que eu quero trazer com isso, eu quero que você reflita qual é a situação. Estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo mesmo, porque não é. Eu sei que não é. E também você não tem todos os detalhes, né? A gente de repente, não tem todos os ele está detalhes. desempregado, mas ele faz outras coisas, ele gasta com outras coisas, ela tem conhecimento, né? É. Depende de todo o detalhe envolvido. Mas a questão dele não atender também pode estar muito ligado à vergonha. Não tem o que falar. Ele sabe que você está ligando para ele para cobrar. Ele sabe. E ele não tem o dinheiro, porque ele não está trabalhando. Também não é fácil. E aí eu não estou nem passando a mão na cabeça dele, não, porque ele está no adultério, ele errou, ele está errado. Não estou passando a mão na cabeça. Estou olhando para esta situação. Tá? Porque a nossa posição em Cristo, ela nunca pode ser uma posição de vingança, de maldade. Precisa ser sempre de justiça e de amor. Você tem o direito de receber esse dinheiro, Maria Fernanda. Eu não estou tirando o seu direito. Você tem. Tem acordo. São seus filhos. É responsabilidade Os filhos dele. têm o direito, Isso. né? São os direitos das crianças. É responsabilidade dele pagar. Ponto. Isso é um fato. Agora, além disso, existem as circunstâncias. É tudo que acontece nessa vida que a gente vive. Desemprego, dificuldade, economia, tudo isso que todo mundo passa juntos. E aí, nessas horas difíceis, a gente precisa sempre tomar as decisões justas, melhores, olhando todos os ângulos. Tá? Então, assim, dentro do que eu sei, do que você nos falou, é o que eu consigo te dizer agora. Não tem detalhes, como a Alessandra falou, de quem é ele, do que ele fez, de como ele se comporta em relação a isso. Então é você que tem que analisar, Maria. Maria Fernanda, né? É isso. Um beijo no coração de vocês, uma boa noite e até amanhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.